Boa tarde, senhoras e senhores. Seja muito Boa bem-vindo tarde. Boa à tarde. nossa sétima aula dos grandes exploradores da história. Ué, eu descompartilhei, voltou a compartilhar? Ah, voltou. Voltamos. Espero que todos e todas estejam muito bem. Hoje, nesta quinta-feira, tarde ensolarada, todos na expectativa de uma mudança de tempo amanhã. Aqui, com os deuses da chuva, tambores vibrando. Esperemos todos que essas cinzas dessa nossa... Parece que a gente está em Delhi aqui. Não sei se vocês já foram para Delhi, mas Delhi tem essa cara Tá, assim, meio, é mesmo. meio nebulosa. Muito bem. Hoje temos um novo professor, que já não é novo, para alguns é novo. É o nosso terceiro módulo dentro dos exploradores. E, particularmente, é um módulo muito bacana para quem gosta de explorações recentes, século XX, dessas grandes... enfim, acho que... Deixa eu apresentar o Saulo antes de tudo. Saulo Goulart, estamos por aqui? Estamos por aqui. Boa tarde. Estamos por aqui. Boa tarde, Saulo. Então, o Saulo é o nosso terceiro historiador aqui. Boa tarde a todos. Quem já conhece ele sabe da tremenda competência em falar desses assuntos modernos. É excelente. Já tivemos aqui o Plínio falando dos assuntos longínquos do Extremo Oriente, Rota da Seda, África, enfim. Depois as grandes navegações com o Duda e agora chegamos no século XX com o Saulo. Muito bem, Saulo. Do que iremos falar hoje e do que iremos falar nas próximas 3 aulas? Você quer dar um pequeno resumo aí? Claro. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Amundsen e sobre o Scott. Na verdade, vamos pensar, não tanto nas figuras, mas pensar qual é o objetivo aí, né? A gente fala em sequência da corrida em torno da conquista dos polos, né? Especificamente hoje do Polo Sul, que foi o mais dramático, no caso. Polo Norte eu vou comentar, porque tem umas polêmicas aí também, mas não é exatamente o foco. Na sequência, a gente fala do que seria a conquista de mais altitude, do Everest, propriamente. E depois a gente vai falar para além da Terra, né? Que seria a conquista da Lua, a chegada do homem à Lua. E o mais interessante é que Tenzing Norgay, Scott, Amundsen, todas essas figuras, e mesmo Neil Armstrong, eles estão todos conectados por uma espécie de mudança na perspectiva de exploração. Então, a gente vai começar a construir uma nova perspectiva, que começa aí na virada do século XX, século XIX para o século XX, e que realmente o Neil Armstrong é a ponta da coisa, né? Que vai fazer mais sentido para os exploradores atuais, né? Que a gente normalmente não chama de exploradores, a gente fala atletas, expedições científicas, não escuta mais falar de maneira tão pomposa quanto antigamente, mas vai cair um pouco aí do que seria o entendimento da perspectiva que a gente tem até os dias de hoje, principalmente na característica individual que as expedições começaram a tomar. Está mutado o seu microfone. Acabei de perceber que eu estava mudo. Maravilha. Eu vou então, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que mutar os microfones de todo mundo agora, para a gente poder ter uma aula tranquila e salutar. E seguimos então com a sua primeira aula sobre essa conquista ao Polo Sul e toda a discussão que... Não sei se nem você vai citar alguma coisa de Shackleton ou não falaremos um pouco de Shackleton. Bom, deixa para vocês. Deixa para vocês. Eu vou mostrar o Shackleton, vou falar um pouquinho aí da figura, mas vou citar outros, eu vou citar diversos, vou citar até o Nansen, só para não dizer que eu não... Opa, é longe então. Maravilha. Vou colocar aí o que puder das principais referências para as pessoas também poderem pesquisar, caso se interessem por assuntos mais abrangentes a respeito das conquistas do Ártico, etc. Legal. Para quem não conhece essa corrida ao Polo Sul, vale muito, muito a pena lerem um pouco sobre isso, sobre a expedição do Shackleton. Começa até antes, mas o Shackleton é especialmente fantástico. Talvez, pelo menos na minha visão, foi a maior aventura humana que a gente já teve nesse século XX. Não vou falar essas grandes navegações depois que a gente ouve
o Duda falando também foram absurdas as aventuras que esses caras tiveram. Sem contar o Ibn Battuta, Marco Polo, esses caras, mas Shackleton, o que ele fez em termos de aventura é incrível. O livro Endurance é espetacular. Bom, é um tema muito caro para mim. Eu vou então agora mutar todo mundo, desligar os microfones todos para que a gente possa ter essa boa aula e o Saulo então pode seguir avante. Peço então a permissão de todos. Vou compartilhar a minha tela aqui. Só vou pedir para você ativar aqui, Saulo. Isso. Estou ativo? Eu já entrarei em mudo também. Maravilha. Podemos. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, eu vou aproveitar uma espécie de gancho aí que o Alexandre colocou, que existe sempre a questão do perigo, né? Eu vou notar alguns detalhes em relação a essa questão do perigo sempre. As 3 aulas vão trazer um pouco disso. Notar a questão do pioneirismo ligado à ideia do perigo também. Mas que existe uma mudança na perspectiva em relação às explorações, que o perigo ele vai ficar cada vez mais permanente. Porque antes, o pioneirismo estava ligado ao perigo. Mas depois, as segundas, terceiras, quartas viagens, elas não eram tão perigosas mais. Quando a gente começa a falar da superação do que seria o ambiente geográfico humano, ou seja, ir para os extremos geográficos do planeta, o perigo dura mais tempo, independente se é a 10ª viagem ao local, ou seja, nós temos um aumento, um incremento do perigo. Então, esse é um fator importante. Claro que tem muitos exploradores, Shackleton, a gente tem o Nansen, tem uma série deles. Eu vou tentar roubar o mínimo possível do Scott do Amundsen. Eu diria que o Scott é uma história muito dramática, né? Então, eu acho que a gente poderia fazer quase um curso inteiro sobre o Scott. Os britânicos amam, né? Essa ideia de remontar o Scott, etc. Mas vamos tentar fazer um bom balanço aí entre os dois. Eu vou começar com uma frase que não tem nada a ver com a conjuntura que a gente começa a ver a partir de hoje, justamente para notar algo importante que está em transição nesse período que a gente está vendo, uma vez que a gente está observando aí exploradores desde o período medieval, ou seja, desde a expansão de Marco Polo. Então, uma frase do Capitão Cook, é o famoso Capitão Cook. Ele fala no diário do Endeavour que, se não fosse o prazer que advém naturalmente de ser o primeiro a descobrir, esse trabalho seria insuportável. Então, o Cook ele traz uma perspectiva que é muito cara ali ao século XVII, XVIII, especificamente ao início imperial ali no século XVIII, dos impérios modernos, né? Não dos impérios espanhóis, portugueses, impérios mais antigos, que é a ideia do pioneirismo. Então, o Cook coloca como ponto fundamental do indivíduo, e aí uma questão importante para a gente, dividir a perspectiva do indivíduo da perspectiva do país, do império. Então, ele coloca a ideia do insuportável senão o pioneirismo, ou seja, se não fosse pioneirismo, chegar primeiro, essa ideia de descobrir, que vai entrar muito na ideia dos exploradores ali da África também, durante todo o século XIX, exploradores do interior da Índia, do interior da China, a ideia do pioneirismo mesmo, né? Só que esse pioneirismo, ele acaba sendo, de alguma forma, visto, tá, no linguajar geral, ali do final do século XVIII para o século XIX, como uma espécie de ambiente mais egóico mesmo, uma exaltação pouco construtiva para a sociedade, principalmente para aqueles que viviam sentados em cadeiras. Tá? E daí eu cito o Diderot, o famoso filósofo iluminista francês, que escreveu a enciclopédia, ou seja, organizou os volumes da primeira enciclopédia conhecida, e o Diderot era extremamente crítico dos exploradores. Ele falava muito mal, falava que os exploradores saíam das civilizações para cometer barbáries fora, ou seja, que eles eram os verdadeiros incivilizados. Né? Então, o Diderot fazia toda essa construção importante para a gente notar que sempre houve ambiguidade na ideia de exploração. Tá? Só que ambiguidade não é só uma questão da exploração, é um fato histórico. Né? Como assim um fato histórico? A história é ambígua por si só. Né? E daí ressaltar a ambiguidade tanto dos exploradores quanto a ambiguidade do próprio Diderot. Diderot foi responsável pela enciclopédia, ou seja, pelo avanço aí do que seriam as compilações científicas, é o primeiro grande impulso para catalogação, método científico, divulgação, ou seja, perspectiva iluminista, né, do conhecimento cada vez mais difundido. Ironicamente, tá, e aí a contradição em si, é o que Diderot não sabia, ou que Diderot não levava em conta, talvez
francocêntrico demais, o Diderot não levava em conta que as explorações foram responsáveis, por enormes avanços no que corresponde às ciências. Sem as explorações, a gente teria pouquíssimo do que seria o avanço das técnicas ali entre o 18 e o 19, que a gente tem principalmente no ambiente da navegação, por terra ou por mar, tem um salto importantíssimo, assim como teve lá no 15 para o 16. Então, é engraçado como uma figura ali centrada no ambiente francês iluminista não consegue enxergar a perspectiva de avanço científico realmente que tem nesse ambiente. Agora, o Diderot está certo por um lado mesmo, ou seja, quando você sai do seu ambiente comum, do seu ambiente social, você é capaz de se tornar uma pessoa um pouco menos agradável, porque você descola a parte moral que esses indivíduos têm. Óbvio que isso não vale tanto quando a gente está contando para pessoas que não vão lidar com outras pessoas. Isso vale mais para pessoas que estão lidando com outros povos, a relação de alteridade, como lidar com o outro. Outro ponto importante, e daí, na mesma esteira de que o Diderot provavelmente não levou em consideração, é que os contatos, independente das violências, independente dos abusos, eles de alguma forma, pouco a pouco, construíram familiaridade. E daí nas discussões entre alteridade e distanciamento entre povos distintos, a familiaridade ela é fundamental para a proximidade e, por consequência, o diálogo. Então, de alguma forma, as explorações, elas trazem essa ambiguidade inerente. Elas surgem aí numa plataforma, muitas vezes, eurocêntrica, que gera conflito, desgaste, morte, mas, ao mesmo tempo, começa a trazer uma familiaridade que descentra o europeu. Não sei se todo mundo entendeu a ambiguidade, vou remontá-la de uma outra forma, que é, ao mesmo tempo que o contato se torna muitas vezes violento, preconceituoso, dentre outras características, ele dá a possibilidade do descentramento europeu. Porque existe a oportunidade de se deparar com o outro, com aquilo que não é familiar e que pouco a pouco vai tomando familiaridade. Ou seja, um mundo mais diverso, em que as pessoas aceitem a diversidade, implica no contato. Quanto maior cerceamento, quanto maior separação, menos possibilidade de tolerância nós temos. Agora, claro, o desenvolvimento científico é a grande questão quando se trata da virada do 19 para o 20. E daí, independente das questões comerciais, que estão muito caras ali nas grandes navegações, ou mesmo na ideia ali das explorações do Marco Polo, a gente tem o desenvolvimento científico como o carro-chefe dessas explorações mais recentes, principalmente até a primeira metade do século XX, os anos 50. A partir disso, a gente tem outras questões entrando como fatores, mas a ciência é o apito mais alto no que corresponde a essa época. Por isso, a marca dos exploradores da virada do século, do 19 para o 20, é uma marca de financiamento científico. Reparem que eu ainda não estou colocando a característica individual de cada um deles, né? E daí eu já destaco na foto para vocês 3 figuras muito famosas da virada do século, especificamente aí até a primeira metade do século 20, que é o Amundsen, o Scott. O Amundsen está à esquerda de vocês, o Scott está atrás do globo, com as mãos no globo, né? E à direita de vocês está o Peary, que é a figura que supostamente chegou no Polo Norte, né? Vou comentar um pouquinho aí por alto a respeito do Peary, mas eles são considerados os 3 grandes exploradores do ambiente gelado, ou seja, do ambiente ártico. Não sei se vocês conseguem ler, tem uma nomeação na foto que está escrito as 3 estrelas polares. Notando aí, ou seja, o renome que essas figuras alcançaram. Agora, reparem bem que fama é uma característica importante aqui. O que não quer dizer que essa fama seja realmente popular. Muitas vezes essa fama é uma circulação num nicho social muito específico, a nobreza, a alta sociedade. Então, depende da fama. O Scott, ele vai realmente alcançar uma fama muito maior do que todos os outros, inclusive mais do que o Amundsen. Mas algo é preciso notar a respeito dessa época. Quando a gente está falando do fim da Era Vitoriana, especificamente a morte da Rainha Vitória, ali em 1901, a gente está falando também de um fechamento de uma era. Então, a ideia do desconhecido, a ideia de explorar aquilo que não se conhece, principalmente no que corresponde à geografia humana, ou seja, territórios onde existem seres humanos, que não europeus, claramente, já quase não existe. Portanto, na virada do século, escasseiam os locais
que são locais totalmente desconhecidos. Eles começam a ficar cada vez menores, tá? E começa a ter um apreço menor também por realmente procurar povos remotos, né? Já não se tinha um romantismo tão grande de conhecer povos completamente distantes, ou seja, isso permanece de alguma forma, mas começa a se transformar. E daí transformações importantes vão acontecer, tanto do ponto de vista estatal, porque a gente sempre deve considerar esses dois fatores na balança, no que corresponde ao 19 para o 20, que é, de um lado a gente tem uma perspectiva estatal, do outro uma perspectiva dos indivíduos, né? Porque é preciso de uma certa motivação, né? Eu acho que com Colombo a gente vê bastante essa coisa de uma espécie quase de loucura, né? Para avançar no desconhecido, mas os estados tinham muito, na virada do século, a ideia do mapeamento, as definições para realmente exercer controle. E aí o Império Britânico é o mais importante de todos. Eu concordo bastante com a afirmação do historiador Ferguson, Niall Ferguson, que o Império Britânico ele basicamente molda o mundo moderno. Não que ele fez as coisas em si, mas ele criou formas que o mundo moderno foi se adequando ou foi se equiparando. Tá? Então, explorar o que se conhece se tornou uma perspectiva mais palpável para os estados. Tá? Como assim explorar o que se conhece? Refazer as rotas, produzir conhecimento científico a partir dessas rotas. Então, tira uma espécie de romantismo. O Estado começa a ficar um pouco menos favorável ao romantismo ou à perspectiva individual dos exploradores. Por outro lado, a gente ainda tem os indivíduos numa perspectiva que é uma perspectiva autocentrada, mas que começa a se transformar também. Os indivíduos começam a pensar principalmente na ideia de superação humana, algo que não existe em tempos anteriores. A superação humana como máquina mesmo, né? O ser humano como um indivíduo que vai superar um ao outro, né? A ideia de competição entre indivíduos e de superação da própria humanidade. Então, explorar como superação da humanidade, especificamente da humanidade individual, mas ao mesmo tempo fazendo uma espécie de recorte poético em que a humanidade tem limites desconhecidos. Né? Portanto, os feitos extraordinários eles vão pipocar. Por exemplo, se tem uma rota feita, que tal fazer essa rota em 3 dias ao invés de 1 mês? Que tal fazer essa rota com poucos suprimentos? Que tal fazer essa rota por terra, não por mar? Ou esse tipo de mudança vai acontecer muito na virada do século. A questão se torna como fazer. Agora, em relação aos indivíduos, existe uma característica que eu acho que a gente precisa contar até os dias de hoje. Os empreendimentos começam a ter um fim em si mesmo. Então, conquistar os polos começa a ter valor em si mesmo. O feito tem valor em si mesmo, pela extraordinariedade do acontecimento. Então, essa característica psicológica ela é muito típica aí da virada do século XX, mas especialmente a partir da primeira metade do século XX. E daí, se escasseiam os locais novos, a geografia humana já está basicamente mapeada, a que não está mapeada muitas vezes tem pouco interesse também, isso acontece, ou é muito difícil, ou não é rentável, ou não encontra esse financiamento, surge então algo que os estados estão dispostos a financiar, que são as rotas científicas, para além da geografia humana. Mapeamento, controle, possibilidade de colonização, conquista, presença militar. Então, esse tipo de perspectiva realmente vai se fortalecer a partir dos anos 1900. Então, especificamente aí, a virada da Rainha Vitória. Na sequência entra o Eduardo VII, filho da Rainha Vitória, que vai ficar até 1910. Então, essa virada, especialmente, claro, eu estou colocando aí o Império Britânico porque é o grande financiador dessas rotas, vão ter um foco que é bem diferente do foco lá do século XIX, ou do foco do século XVIII, e assim sucessivamente. Portanto, o que resta? O que resta propriamente? Para a perspectiva ali dos anos 1900, o que resta são os polos. Claro que a gente vai falar na próxima aula que existem mais coisas aí que restam, ou seja, existe toda uma perspectiva além daquilo que foi vislumbrado no começo do século XX, nos anos 1900. Mas, efetivamente, para aquela perspectiva, o Polo Norte e o Polo Sul era o que restava por explorar, ou, ao menos, o que restava por mapear, controlar, ou seja, fazer um traçado geográfico eficiente. E daí, claro, destaca-se de imediato, lembrando que eu vou citar uma porção deles aqui, mas vou evitar entrar nas histórias, porque realmente cada um daria uma aula. A gente tem o Robert Peary,
né, como um dos pioneiros aí a alcançar o que seria a primeira incursão a um dos polos, né? Albert Peary tem uma história engraçada, né? Ao mesmo tempo meio anedótica, um pouco caricatural, que demora bastante para se cumprir, se é que se cumpriu. 20 anos de preparação ao todo para alcançar o Polo Norte. Albert Peary é uma figura que ficou muito conhecida por isso, é uma das grandes estrelas, eu diria que é o mais famoso de todos na época, não depois. Mas teve também o Frederick Cook, em 1908, que sua suposta chegada ao Polo Norte ficou desconhecida e o Peary recebeu todos os créditos. O mais engraçado dessas duas histórias é que tanto um quanto o outro são acusados de serem impostores. Especificamente o Frederick Cook é acusado de nunca ter chegado nem perto, ou seja, é descartado hoje por muitos dos historiadores que investigam quem chegou primeiro nos polos, né? O Peary ainda é artigo de polêmica, apesar de uma parte considerável dos historiadores das expedições e explorações não considerarem que o Peary chegou também. Então, tem uma série de polêmicas aí no manejo dos instrumentos, demonstrar que você chegou, mostrar que você chegou a uma determinada latitude, tudo isso era importante. Então, fica uma dúvida. Mas qual é importante? O que é importante nessa época? Se o Peary chegou ou não chegou no Polo Norte, isso é menos relevante para o período histórico do que as pessoas no período histórico acreditarem que ele chegou. Porque isso dá fomento, isso implica num impulso na época. Hoje é importante a gente perguntar quem chegou, quem não chegou, na época também era, mas o fato deles terem acreditado no Peary é significativo. Tá? Claro que eu vou voltar um pouquinho nesse recorte para a gente construir um pouco a história dos nossos dois protagonistas, mas para a gente ter noção que realmente é o grande foco desse momento, dos anos 1900, a ideia dos polos. Tá? E daí, a graça será feita em grande parte pela Real Sociedade Geográfica lá na Inglaterra, lá do Reino Unido. Então, a gente vai ter essa sociedade geográfica como principal financiador estatal. Fora isso, a gente tem captação de fundos diversos, fundos privados diversos, vou falar um pouco disso em relação ao Scott, mas é a Real Sociedade Geográfica que vai empurrar muitos desses exploradores, mesmo para repetir rotas, não rotas pioneiras necessariamente. Né? E daí um detalhe importante sobre a Real Sociedade Geográfica. Desde 1893, só para mostrar que não é algo que o historiador aqui está tirando da cartola, né? Desde 1893, com o cargo de Clements Markham, né, o Império Britânico declara formalmente que o principal objetivo é a Antártida. Né? O novo foco do Império Britânico é a Antártida. Isso desde 1893, de maneira formal. O Markham era um grande fã da exploração antártica. Era uma figura que era um entusiasta da coisa, apesar de nunca ter sido propriamente um explorador intrépido, aí, nada disso. Mas eles estavam interessados em possibilidades minerais, principalmente possibilidades de recursos minerais na Antártida. Claro que é uma suposição, não é algo que se faz por uma averiguação concreta, vamos ter tal lucro, vamos ter uma rentabilidade específica, nada disso. É realmente explorar para realmente entender se é possível ou não obter benefícios dessa terra. Então, como se fazia a leitura de que o Polo Norte é propriamente ineficiente na exploração de minerais, é mar, é gelo propriamente, focava-se na Antártida, onde tem terra. Uma quantidade de terra significativa para explorar possibilidades minerais. Então, é um foco declarado da sociedade geográfica, da Real Sociedade Geográfica aí. Um dos elementos que vai trazer essa mudança, das grandes navegações que vai trazer essa mudança, vai ser a viagem do Challenger, que acontece entre 1872 e 76, que vai trazer uma série de dados científicos, prospecção, uma série de novos dados de mapeamento. Eu diria que equipara-se bastante aos dados recolhidos pelo Capitão Cook, porque vai provocar uma mudança grande na perspectiva do Estado. Né? E a viagem do Challenger, ela é o principal argumento para a mudança de foco da Real Sociedade, porque vai ser realmente a primeira vez que um navio vai até a Antártida e realmente começa a explorar os entornos ali do ambiente gelado. Então, é uma viagem transformadora, que muitas vezes a gente não conta ou não lembra, porque é estritamente científica. Não tem a graça da corrida, não tem a graça da competição, mas que é um motivo, ou seja, um motivo estatal.
Então, para a gente sempre manter essas duas perspectivas, né? Estado-indivíduo, claro que de repente os indivíduos vão tomar a cena aí de assalto. Mas existe outro fator que é preciso levar em conta também. O pioneirismo dos barcos baleiros. A caça-baleia foi o início das informações a respeito da Antártida. As aventuras dos baleeiros perseguindo as baleias fizeram com que informações, mapeamentos fossem possíveis. O Challenger se baseia bastante no que seriam as informações recolhidas por baleeiros, tanto americanos, britânicos e outros, neozelandeses. Então, a gente tem uma série de informações colhidas aí durante essa experiência sangrenta do século XIX, que foi a caça de baleias. Então, tem um certo pioneirismo aí que vai montando em cima de outros navegadores, né? Só para a gente não achar que os exploradores aparecem de repente e tiram as habilidades do nada mesmo, né? Mas, em resumo, a gente tem realmente uma corrida pelos polos sendo lançada. E, claro, uma corrida mais intensa pela Antártida, apesar do Polo Norte ser visto como uma possibilidade mais palpável, mais fácil, ou seja, menos dificultoso, menos mortal até de ser alcançado. Mas é o início de uma corrida. Então, exatamente na virada, os anos 1900 aparecem como a corrida pelos polos, né? A morte da Rainha Vitória em 1901 marca isso de uma forma bastante significativa. E nessa perspectiva, os destaques. O primeiro deles, e daí é o primeiro grande explorador e o primeiro nome promissor que vem à lista, né, não é o Scott, não é o Peary, né, para as explorações árticas, é o Amundsen. Roald Amundsen, que é uma figura que muitas pessoas escutam falar a respeito dos nomes dos lugares que tem o Amundsen, né? Não tem tantas estátuas quanto tem o Scott, talvez pelo próprio temperamento do Amundsen, que não era tão simpático quanto o Scott. O Amundsen, ele é realmente o explorador, eu diria, de carreira. Ele vai construindo uma carreira. É um explorador que é norueguês, um explorador norueguês, como boa parte de vocês provavelmente já sabem, né? E no ambiente da Noruega existe sempre, desde aí das mitologias nórdicas antigas, a ideia de exploração. Tá? Então, a ideia propriamente de se tornar um explorador não é ausente da região, e aí, podendo remontar ao passado escandinavo, né? Os relatos de Eric o Vermelho, que é um relato viking, né? E tem uma série de construções aí do imaginário nórdico a respeito dos exploradores, especialmente de regiões geladas. Né? Para compensar, a família do Amundsen era uma família de capitães e barqueiros. Apesar da mãe dele não querer que ele se tornasse um barqueiro, capitão ou explorador sequer, ela queria, como boa parte das mães, que ele se tornasse médico, exercesse uma profissão distinta, né? Algo que não tivesse a dificuldade da exploração. Só que desde muito jovem, o Amundsen era fascinado pela ideia de exploração, né? Com algumas figuras aí para tirar o seu rol de ídolos, né? Existe uma meia dúzia de exploradores que o Amundsen cita bastante, mas especialmente o Nansen é a maior inspiração e talvez o maior professor do Amundsen, ou seja, a figura que mais trocou ideias com Amundsen. Aliás, por curiosidade, o barco que vai ser usado para alcançar o Polo Sul do Amundsen, que vai ser usado para alcançar a Antártida, né, do Amundsen, vai ser o barco do Nansen. Nansen empresta o barco para o Amundsen. Então, esses dois desenvolvem uma relação que não é exatamente uma relação professoral, discípulo, etc., mas é uma relação de imitação. O Amundsen imita traços do Nansen. O Nansen não é parecido com o Amundsen, mas o Amundsen vai imitar essas características de recursos exploratórios, dentre outros fatores. O Nansen é uma outra figura, Prêmio Nobel da Paz, ou seja, uma figura muito mais política também do que o Amundsen, né? Então, como exatamente que começa essa exploração para o Amundsen? Começa com uma expedição ártica, e daí, de novo, uma expedição financiada pelo Império, por Império Belga, nesse caso, que vai ser a Expedição Antártica Belga, de 1897 a 1899. Essa expedição vai ser basicamente o debut do Amundsen, né? Ele já tinha outras práticas, mas principalmente como auxiliar, como aprendiz mesmo. Essa expedição vai ser a primeira expedição que ele tem um papel mais importante e que ele começa a ganhar uma experiência significativa que vai fazer diferença para ele lá na exploração do Polo Sul.
Além disso, entre 1903 e 1906, o Amundsen faz a passagem noroeste, a famosa passagem noroeste, que é a passagem ártica, passando ali pelo norte do Canadá, onde liga Atlântico e Pacífico. É uma passagem mítica, até uma porção de relatos falando que era possível, outros falaram que não era possível. Então, não é um pioneirismo propriamente. As viagens já tinham sido empreendidas, seja trechos ou a totalidade delas, mas é uma viagem que traz o que seria o bloco de formação do Amundsen. Né? E daí a gente pode começar a entender qual é o DNA dessa figura, o DNA de explorador dessa figura. Porque o Amundsen ele vai se formar no ambiente ao norte, trazendo tantas técnicas ali da região dos mares do norte, da Escandinávia, quanto também, a partir da experiência da passagem noroeste, o aprendizado com os Inuits. Tá? Os Inuits vão ser provavelmente a maior escola do Amundsen, tá? Especificamente a região de Netsilik, que Netsilik é ambíguo tanto para a região quanto para o povo. Né? Os Inuits são um povo bastante vasto que se divide em tribos. Né? Inuits é um termo um pouco mais genérico. Então, os Netsilik ensinam bastante para o Amundsen, principalmente técnicas de sobrevivência, construção de iglu, técnica que os europeus tinham uma dificuldade enorme de incorporar, né, diga-se de passagem, mas a sobrevivência no gelo, como lidar com cachorros, né, os Netsilik especialmente são treinadores de cachorros, a questão da caça das focas como um recurso, um alimento possível. Os europeus não tinham por hábito, nem os nórdicos, né, fazer caça de alguns tipos de animais, como, por exemplo, narval, etc. Mas era mais comum na Escandinávia, obviamente, como ainda é nos dias de hoje. Né? Portanto, outros recursos, como dicas que vão correr os exploradores, como, por exemplo, ensopar pinguins, esse tipo de prato, que vai ser pratos exóticos, aí, que eles vão incorporando pouco a pouco, olhando comunidades que vivem em ambientes muito gelados. Mas, especialmente, os Inuits vão trazer essa experiência aí vão doar essa experiência pro Amundsen. Então, essa escola de formação dele é o ponto básico da formação desse indivíduo. E, claro, a gente poderia falar que é um explorador um tanto quanto mais tradicional, tá? O aprendizado mais prático, ou seja, o aprendizado mais mão na massa. Só que o projeto britânico, né, que é o mais importante aí para a gente contar, é um projeto mais formal, tá? Que não estava disposto, ou menos disposto, quem sabe, a financiar figuras realmente com mais coragem do que técnica comprovável. Tá? Então, olhar para o Amundsen, no caso dos britânicos, era olhar para uma figura da região escandinava que aprendeu na prática, que não tinha experiência militar, algo que para os britânicos era fundamental para esse tipo de exploração, e pior ainda, ele não era britânico, então isso tirava, de alguma forma, a expansão britânica do ar, ou seja, diminuía a expansão britânica, o que não quer dizer que os britânicos não vão financiar figuras como o Amundsen ou o próprio Amundsen, mas que eles davam preferência a figuras do próprio território. Daí o surgimento, então, de uma figura disposta a encampar os esforços britânicos de exploração da Antártida. Agora, reparem, o projeto britânico de exploração da Antártida, o Amundsen, ele está se formando num ambiente paralelo, vendo essa corrida ser anunciada. Então, isso é importante da gente contar. Ele não vive no mesmo ambiente que o Robert Falcon Scott, a figura aí, então, que está realmente bem no seio do mundo britânico, nasce na Inglaterra, né? E tem uma carreira naval, desde muito jovem, ele se coloca apto a uma carreira naval, tem características muito peculiares, não era uma figura que gostava de guerra propriamente, que via no desenvolvimento científico um maior prestígio do que propriamente nas guerras, algo incomum nesse período. Então, o Scott ele tem um caráter muito específico, ele tem uma série de traços pessoais que excedem o que seria o britânico médio dessa época, principalmente o militar médio, ou seja, o oficial de marinha comum. Ele está realmente fora aí um pouquinho do que seria o pensamento imperial que vigora entre os oficiais da marinha. Né? E esse perfil chamou a atenção do Markham, aquela figura que está à frente
da sociedade, da Real Sociedade Geográfica, então, que vai convidá-lo, ou seja, convidá-lo para encampar, então, que seria uma das viagens mais intrépidas aí do momento, que aconteceu entre 1901 e 1904, conhecida também como a primeira tentativa de se chegar ao Polo Sul, né, que é a viagem do Discovery. Né? Essa viagem do Discovery vai contar com uma série de elementos, com uma série de pessoas com experiência. Ironicamente, o menos experiente e a aposta do Império Britânico é o próprio Scott. O Scott tinha experiência zero em águas geladas. Isso eu estou falando na exploração ártica mesmo, ou seja, é uma experiência zero, ou seja, não tem nem comparação com Amundsen, ou seja, que é uma figura que está aprendendo desde muito jovem ali no mar. O Scott tem experiência de navegação, obviamente, é oficial de marinha, mas não é uma figura especializada em ambientes gelados. E daí eu destaco 3, especialmente, que vão ser as estrelas dessa primeira viagem, né, que é o Shackleton, né, o Ernest Shackleton, o Robert Scott, propriamente dito, e o Adrian Wilson, né, que são as figuras que vão organizar essa viagem e que vão criar o que seriam as principais características do que seria a exploração britânica dessa região, né? Juntando fatores de tecnologia da época, focando na ideia de reconhecimento científico, mapeamento e, claro, fazendo as primeiras empreitadas aí de reconhecimento local. Agora, tem um destaque especial para o Shackleton, que é uma figura que tem uma experiência anterior, né? Que é realmente a figura que vai trazer o que seria o conhecimento que o Scott vai usufruir. E é a figura de competição maior aí entre 1901 e 1904 com o Scott. Digamos que o Shackleton não conta da cara de bom menino ou do que seria o perfil mais vendável, né, que o Scott tinha, de um oficial exemplar, uma figura que era mais apresentável também, mas era realmente a figura que tinha a experiência para promover a viagem. Então, Shackleton acaba sendo um pouco apagado pelo Scott por conta do privilégio dado pela sociedade, pela Real Sociedade Geográfica. O Adrian Wilson é uma figura também com alguma experiência, né? Não tanto quanto o Shackleton, mas acompanhou o Shackleton em algumas das suas aventuras, mas o Shackleton vai acabar ficando muito comprometido na saúde quando sai dessa viagem. Tá? Aliás, muitos deles se comprometem muito ao fazer as viagens árticas e acabam não conseguindo dar sequência. As viagens duravam anos, né, como vocês podem perceber, 3 anos, ou seja, no vento frio, tempestades, pegando o inverno ártico. Então, eram muito comprometedoras da saúde. Tá? Então, aqueles que passavam muito tempo de exploração, normalmente ficavam com problemas a longo prazo. Não é incomum relatar problemas como escorbuto, que a gente fala desde aí das navegações do século XIII, XIV, XV, né? O escorbuto, deficiência, né, de vitamina C, que as pessoas começam a apresentar os primeiros sinais na boca e daí realmente começa a dar feridas, as pessoas podem morrer pelo escorbuto. O Shackleton pegou o escorbuto algumas vezes, né, e especialmente nessa viagem ele fica muito debilitado por conta do escorbuto. Agora, o Scott acaba se formando nessa viagem. Essa é a viagem de formação dele. E daí, uma perspectiva que a gente tem hoje em dia, se a gente contar, são 3 anos de viagem, né? Uma faculdade. Ou seja, incessante, onde você vai fazendo coisas o tempo inteiro. Né? Obviamente, lá do outro lado do mundo, né? Lá no norte, a gente tem um Amundsen que está também exercendo esse tipo de ofício, só que focado no mundo mais ao norte. Eles não alcançam o polo com essa primeira viagem, mas ela é, digamos que, a preparação. E o levantamento de dados fundamental. Só que essa viagem é especialmente criticada posteriormente por conta da imprecisão dos registros de clima, a imprecisão no uso dos instrumentos científicos, o que acaba expondo uma certa falta de experiência da equipe, principalmente por parte do Scott, que era o mais apto a operar alguns dos equipamentos científicos ali. Mas é um reconhecimento interessante e uma marcação de um ponto de saída, de uma decisão de um ponto de saída ideal para o Polo Sul, que é a ilha de Ross, que vocês estão vendo aí no mapa. A ilha de Ross vai ser tido como ponto escolhido pelo Shackleton para a saída para o Polo Sul, já visualizado anteriormente, inclusive, mas que se demonstra ser a região mais estável para se sair. Lembrando que a gente tem 2 possibilidades de caminhada aí, que é a caminhada no mar congelado, ou a caminhada onde tem terra realmente. O gelo é mais instável na região onde se tem mar, obviamente.
Por isso, a escolha da ilha de Ross como um ponto para se fazer o primeiro abrigo, cabanas, etc. Ou seja, daí partir uma viagem mais intensa. Só que, obviamente, essa viagem vai acabar incitando novos rumos, né? E novos planos. Portanto, o mundo britânico não esmorece com essa primeira tentativa, muito pelo contrário. Digamos que, a partir de 1904, quando a primeira viagem de Scott e Shackleton não cumpre a chegada ao polo, surge uma empolgação ainda maior. Eu diria que mais ainda, a verdadeira corrida começa em 1904, quando eles não conseguem alcançar. Porque aí os outros exploradores ficam loucos para tentar alcançar o polo. A gente vai ter aproximadamente, só para a gente ter uma ideia que a gente está privilegiando algumas figuras, né? Aproximadamente 16 tentativas, 16 viagens, né, que tentaram avançar no território antártico mais ou menos até 1910, 1909. A gente tem uma porção de tentativas aí de exploração, caminhadas pela ilha de Ross, atracamento ali na Baía das Baleias, que é essa região que vocês estão vendo aqui, mais oriental em relação à ilha de Ross. Então, mais ou menos aí 16, né? Muitos dizem que existem outros registros, que não sabem até onde chegaram, alguns que não contam com o registro em si, que são rumores. Então, não está sendo tentado apenas por um país, ou uma pessoa, ou um explorador. Agora, claro, o financiamento era fundamental, né? Era uma viagem de anos, precisava de toneladas de suprimentos para se empreender uma viagem dessa. Por isso, sem o apoio dos estados, era realmente impossível configurar uma viagem dessa e realmente sair vivo de uma viagem dessa. Portanto, entre 1907 e 1908, a Sociedade Geográfica Britânica vai propor um plano de conquista dupla. Esse plano de conquista dupla é uma proposta para dois intrépidos, ou seja, dois exploradores agora conhecidos internacionalmente. O norte, para o Amundsen, é a proposta da Sociedade Real Britânica, dar o norte para o Amundsen. O Peary chegou, o Peary era americano, não era britânico. Então, por que não você levantar dados, ciência em primeiro lugar? Não era mais o pioneirismo, lembro de novo a perspectiva dos estados, não é o pioneirismo. Existe um pouco disso ainda, obviamente, mas não é o fundamental. Então, oferecem para o Amundsen, uma figura com experiência ao norte. Claro que Amundsen topa, um financiamento significativo. É o suficiente? Não, a maioria desses exploradores correm atrás de outros financiamentos. Mas é um bom início, o financiamento da Real Sociedade Geográfica. E o Sul, o Polo Sul, é dado então como encargo, uma vez mais, para o Robert Falcon Scott. Agora numa viagem onde ele é a figura mais ilustre, ou seja, sem o Shackleton propriamente, que tinha ficado bastante debilitado na última viagem. Então, é uma proposta que favorece bastante o Estado. Imagina, a Inglaterra levantando dados dos dois polos, ou seja, configurando que seria um mapeamento minimamente preciso das duas regiões. Do ponto de vista imperial, especificamente estratégico, seria um feito memorável. A única beneficiada, independente das competições, é a própria Inglaterra. Então a gente precisa levar em conta que os estados têm um interesse grande nisso. Só que daí, o fato que eu contei para vocês, aparece nessa linha cronológica. Amundsen, que estava disposto a ir ao norte, apesar de rumores e etc., recebe a notícia de Peary. Reparem bem, os planos da Sociedade Geográfica são entre 1908 e 1909. Em 1909, Peary diz ter chegado ao Polo Norte. Digo de novo, independente se ele chegou ou não, a ideia é que as pessoas acreditaram nisso. E o próprio Amundsen acreditou nisso. Então, o comandante Robert Peary chega ao Polo Norte, na cabeça das pessoas daquela época. Eu não vou afirmar e nem negar isso, porque tem um debate de um século, já de mais de um século a respeito disso. Então, não vou tentar não entrar nessa polêmica. Mas o Amundsen recebe essa notícia. Do ponto de vista estatal, de novo, nada muda. Do ponto de vista pessoal, para o Amundsen, ele precisava salvar a expedição de alguma forma, tornar a expedição mais grandiosa. E daí vocês observam que o Amundsen está tanto com um pé, nesse período que eu estou falando, tanto com o outro pé, que é naquele mundo do Capitão Cook, Porque o que importa é o pioneirismo. Fora isso, a atividade seria insuportável. Então ele está realmente entre um século e outro. É uma figura meio século XIX,
meio século XX. Então, ao receber a notícia do Peary, que o Peary tinha chegado no Polo Norte, Amundsen fica realmente, não tem outras palavras do que propriamente desolado, ou chateado, ou perde-se a graça da viagem, a graça pessoal, especificamente. Bom, nada disso importa em si. O fato é que os planos da sociedade britânica continuam. E a expedição Terra Nova, ou Nova Terra, dependendo aí da tradução, já vi em livros em português as duas expressões, então tanto faz, parte em junho de 1910 para cumprir o que seria o propósito. O Sul, portanto, Terra Nova ou Nova Terra é a expedição do Scott, proposta aí para chegar até a região Sul. Enquanto isso, o Amundsen está fazendo preparativos para o norte, pedindo navio emprestado para o Nansen, ou seja, fazendo todos aqueles preparativos, comprando cachorros, algo que eu vou comentar que vai ser toda a diferença do avanço aí dessas duas figuras. E o Scott, por outro lado, começa a receber os produtos advindos do Império Britânico. Ele tem uma facilidade maior de conseguir os recursos até do que o Amundsen, ainda que o Scott precise de mais financiamento para comprar coisinhas que ele não dispensava na época, que eu já entro nesse detalhe também. Mas para o Scott, o melhor da época. Digamos que o Scott não é nada tradicional, ele é super inovador e super tecnológico nesse sentido. Levando uma porção de medicamentos de última geração, levando máquinas em si, tem o gramofone que vocês estão vendo aí na imagem, que foi levado também, uma foto curiosa da época, leva alguns cachorros, leva alguns cães também, só que daí a gente tem uma questão interessante a respeito dessa logística criada pelo Scott. Eu falei para vocês que o Scott ele não é uma figura com a experiência do Amundsen. O Scott nunca conviveu com Inuits ou outras figuras que tinham experiência em regiões extremas, de frio extremo. E o Scott, ele tem na cabeça dele um pensamento que é bastante comum ao ambiente britânico da época, que é o progresso, a máquina, a indústria como o artifício de superação humana principal. Mas também ele tem na cabeça dele a cabeça de um europeu tradicional, ou seja, da Europa tradicional, da Europa ocidental, não do ambiente escandinavo, que dirá do ambiente mais ao leste europeu. Portanto, duas coisas interessantes que o Scott vai selecionar para levar na sua viagem. Pôneis, como substituto ao cachorro. Ele vai levar cachorros, mas todos os relatos concordam que o Scott não sabia lidar com cachorros. O Amundsen tem uma série de provocações a respeito disso, dos britânicos e os cachorros, e os cães. O Amundsen escreve no diário dele, ele não entende por que os britânicos não usam cães direito, amplamente, usar muitos cães. E ele faz uma brincadeira que os cães talvez não entendam o que os ingleses falam. Então ele realmente faz ele tira um pouco de sarro assim, dos britânicos apelarem para máquinas, pôneis, etc. Então ele leva pôneis e leva geradores de energia, além de trenós motorizados. Olha que coisa interessante, super tecnológico, Trenó motorizado, é verdade isso. Então a gente pensa, claro, ele está na vantagem. Se a gente pensa com a ideia que a gente tem até hoje, a gente pensa, putz, trenó motorizado, com certeza esse rapaz aí vai realmente sair na dianteira da caça toda. E daí a foto para vocês, para mostrar os pôneis a bordo do Terra Nova. Estão aí a bordo dos pôneis, só que eu vou botar uma pulga atrás da orelha de vocês. Que pônei come? Que eu saiba, pônei come vegetais, de maneira bastante geral. Ou seja, comem vegetais. Agora, vegetais na Antártida, é uma pergunta importante essa. Então, olha o detalhe interessante, é preciso levar ração, preciso levar comida para os pôneis. Especificamente são pôneis da estepe, aguentam muito frio, porém não são animais do ambiente ártico, não estão acostumados propriamente a lidar com ambientes realmente extremos como a Antártida ou mesmo o Polo Norte. Então, a gente tem uma questão importante aí. Qual é a questão, qual é o impedimento, qual é a relação ou a não relação do Robert Falcon Scott com os cães, tão usados há séculos por Inuits e outros povos, e usados pelo Amundsen nas suas expedições também. E daí, alguns relatos do Scott, alguns relatos de pessoas próximas, trazem duas teorias. Eu gosto das duas, porque eu acho que as duas se complementam, na verdade. A primeira, que é não sei usar, que é uma questão de uso do recurso. Não sei
utilizar, não sei viabilizar os cachorros, demanda uma disciplina muito grande, treinar cachorros, viabilizar os cachorros, lidar com o cachorro em si, tá? Então é uma questão de saber, tá? Eu acho que isso tem uma porcentagem, mas tem um outro ponto também, que é o ponto levantado pelo próprio Scott. Ele não via grande utilidade nos cachorros, uma vez que eles morriam aos montes, num ambiente mais extremo. Tá? E um detalhe importante, tá? Existe uma certa característica de piedade animal no Scott. Tá? Ver o cachorro morrer, tá? E ver os cachorros sendo trocados uns pelos outros parecia não fazer muito sentido. Parece existir uma questão moral no Scott a respeito do uso de cachorros. Essa é a fala dele mesmo, em que puxar o trenó por sua conta, você, ser humano, é mais digno, mais honroso do que propriamente ser puxado por cachorros. Tá? Então, existe uma característica romântica que pode ser também uma fachada para uma desculpa de, olha, eu não sei usar cachorros e eu tenho dó deles. Tá? Isso é um ponto importante, porque a gente está falando do século XIX. Né? Então, imagina, né, se uma pessoa leva cachorros hoje, sacrifica os cachorros ao monte, sem dar comida, etc., fazendo uma viagem, a coisa é absurda para hoje em dia. Né? Mas no começo do século XX, essa é a prática. Né? Enquanto o Scott, então, está preparando a viagem, abastecendo o navio e pedindo outros financiamentos por conta do valor, especificamente, dos mantimentos dele, o Amundsen se prepara na Ilha da Madeira, realmente território português, Ilha da Madeira, para partir rumo ao sul. Rumo ao norte, aliás, desculpa, rumo ao norte. Só que ele para o seu navio, junta toda a tripulação e fala para eles, prontos para o Polo Sul? Ou seja, vocês estão prontos para ir para o Polo Sul? As pessoas ficam intrigadas, conta o relato, tanto de pessoas que acompanharam a Amundsen como dele próprio, que a tripulação fica em silêncio. Pensando que ele realmente estava meio, quase que imitando uma figura da literatura, o Ahab do Moby Dick, né? Ir para o sul, a gente não vai para o norte, não é esse o financiamento britânico, não é isso que a gente se propôs a fazer? Só que daí o Amundsen explica, não tem graça para o norte mais. O norte foi conquistado pelo Peary. Portanto, eu proponho a vocês uma viagem para o Polo Sul. Ou seja, irmos em direção ao Polo Sul e conquistar o Polo Sul. A narrativa do Amundsen é diferente da narrativa da tripulação, de alguns membros da tripulação. A narrativa dos membros da tripulação é que ele foi convencendo as pessoas. A narrativa do Amundsen é que logo, diante da narrativa dele, a tripulação se convence em ir para o sul. Mas o relato da tripulação é que eles foram se convencendo conforme o navio ia avançando rumo ao sul. E daí, uma questão importante. O Scott não estava contando com concorrência. O Scott estava ausente da ideia de concorrência. Estou sozinho nessa empreitada. Pelo menos não concorrência significativa. Né? Então, ele não contava que o Amundsen fizesse o que ele não era capaz de fazer, deixar a ciência de lado, a ciência em segundo lugar. Porque a expedição era uma expedição de cunho científico para o norte. Amundsen deixa a ciência para o segundo plano e fala, vamos para o sul, porque o que importa, então, é o indivíduo ali falando que serve para conquistar aquilo que não foi encontrado ainda, que não foi conquistado ainda. Olha como o indivíduo se sobrepõe, então, ao interesse do Estado nesse momento. Então, ele deixa a ciência em segundo lugar. Pega o navio emprestado para o Nancy, que é o Fram, e em agosto de 1910, ele parte rumo ao sul. Só que, ao partir rumo ao sul, tem um fato que muitas pessoas tomaram como provocação, outras tomaram como uma espécie de ética, anúncio da largada. Ele manda um telegrama para o Scott. Estou indo rumo ao sul. Ou rumo ao sul. Assinado Amundsen. Só isso. Uma frase. Ou seja, para deixar o Scott sem cabelos. Né? Ou seja, para exaltar a figura. Só que nisso, o Scott não estava exatamente a caminho do sul. O Scott estava angariando fundos ainda. O Scott ele estava se dirigindo a 3 localidades específicas, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, para levantar dinheiro, mais dinheiro para viagem. Na Austrália, em Melbourne, ele recebe a notícia de que o Amundsen está rumando para o sul. O telegrama chega a ele. A mídia da época imediatamente pergunta a ele o que ele tem a responder sobre isso. E ele responde que não tem nenhum problema. Ele acaba sendo um gentleman. Não tem nenhum problema, que inclusive com sorte, com preparo, era possível que o Amundsen chegasse ao Polo Sul. Claro que por trás disso tudo, Scott começa a correr.
O Scott apressa tudo que ele tem que fazer, apressa a tripulação, tá? Desiste, inclusive, de fazer mais cena na alta sociedade para receber mais fundos em si, compromete os mantimentos, inclusive, vou falar disso mais à frente lá no desfecho da história, mas o fato é, independente do atraso, tá? E da nova empreitada do Amundsen, Scott chega no janeiro de 1911, tá? Às margens ali da Antártida, especificamente na ilha de Ross. Pensando, claro, vamos partir da ilha de Ross. Então, os planos remontam a 1908, 1909, o preparo acontece entre 9 e 10, né? E em janeiro de 1911, o Scott consegue, correndo contra o tempo, chegar na Antártida. Né? E, ironicamente, aí, consegue chegar realmente em um momento muito próximo do Amundsen, né? O Scott chega por volta do dia 8, o Amundsen chega por volta do dia 2, dia 10, começam os primeiros preparativos. Então, eles chegam mais ou menos juntos. Aí foi literalmente uma corrida, né? Literalmente uma corrida para ver quem chegaria primeiro ao Polo Sul. Curiosidade a respeito desse momento. O que está acontecendo no mundo a respeito dessa corrida? O Amundsen é extremamente detratado. Os próprios jornais noruegueses falam mal do Amundsen, falando que foi uma desonra mesmo, uma atitude que não era exatamente uma atitude educada, mudar os rumos para competir com o Scott. Então, existe uma chuva de críticas ao Amundsen. E eu diria que até hoje a figura do Amundsen ela tem esse ar de não ser lá muito amigável nesse sentido, não ser muito cordial nesse sentido. O que importa é o prêmio final, é ganhar o que seria o prêmio final. Só que o Amundsen ele tem um outro ponto de partida. O ponto de partida do Amundsen vai ser a Baía das Baleias. Essa rota é uma rota arriscada, porque implica que você vai sair da Baía. O gelo é considerável pelo Scott, nessa região, instável. Shackleton também detestava a ideia de sair da Baía das Baleias, ainda que mais perto do Polo Sul. Detestava por conta da fragilidade, da instabilidade do gelo, era mais perigoso. Só que, claro, o Amundsen tem algumas vantagens, algumas cartas na manga aí para superar esse ambiente. Mas, independente de qualquer coisa, os dois chegam em janeiro, ou seja, janeiro de 1911, estão os dois aí onde vocês estão vendo. Vou apontar aqui no mapinha para vocês, só para a gente não perder o detalhe da corrida aqui em relação ao mapa. Deixa eu tomar uma seta aqui. Só para a gente se situar. Aqui onde a gente está vendo aqui, McMurdo, essa estrelinha aqui, é onde está a ilha de Ross. Estou apontando aqui a ilha de Ross. E a Baía das Baleias seria essa região mais interior aqui. Seria essa região aqui exatamente na borda. Onde a gente tem essa porção congelada. Onde estão vendo a distinção aí do que é terra, do que é porção de mar congelado, do que é propriamente o oceano. Claro que não tem as gradações aí, o oceano pastoso, que seriam outras gradações, porque existem regiões que já são bastante densas aí, dependendo da época do ano. Então, eles estão saindo de dois extremos da plataforma de gelo, a plataforma de gelo chamada plataforma de Ross. Eles estão saindo de dois locais distintos. Ambos têm que cruzar algo fundamental, que são as montanhas transantárticas. Reparem, eu tenho montanhas transantárticas aqui e o Polo Sul está finalmente aqui. Olha o nomezinho dos dois aqui. Portanto, só para explicar essa questão geográfica, que para a gente não é muito lá verossímil, porque para você percorrer distâncias nessa região é uma outra lógica, não é uma lógica que a gente tem realmente atualmente. E daí eu queria mostrar um pouco dos acampamentos para vocês, ou seja, como que se acampava mesmo nesse gelo todo, fazer as barracas, etc. Não tinha o recurso mais fácil, mais simples, mesmo que o Amundsen soubesse que era o recurso do iglu, ele não era muito viável no ambiente antártico. Então, os acampamentos eles eram acampamentos de suprimentos, e o acampamento base era uma construção de uma cabana de madeira, realmente, uma cabana base, onde eles partiam desse primeiro campo, que durava praticamente 30 dias de construção. Então, janeiro não é o mês da corrida. Na verdade, junho é o mês da corrida,
E todo esse período é a preparação, o primeiro manejo dos suprimentos, ou seja, a logística da coisa. Só para a gente ter noção do quanto demora essas preparações que eles estão fazendo. Então, os acampamentos são realmente acampamentos muito duros, onde você vai dormir em condições muito extremas. Então, essa é uma das fotos tiradas aí da viagem do Amundsen. Então, um dos registros. Eu vou mostrar mais registros conforme a gente for passando. Diferenças de uma rota para outra. Tá? Mostrando aí no mapa, já eu amplio esse mapa para a gente olhar melhor. Tá? Primeira coisa, o Amundsen tinha uma diferença de 100 quilômetros para o Scott. O Amundsen estava mais próximo. Tá? E uma diferença de 100 quilômetros na rota traçada por ele, projetada por ele, que ele não tinha certeza. Isso é importante, hein? Hoje a gente olha as duas rotas e a gente pensa, perfeito, a rota é bem feitinha, ok, mas na verdade eles não tinham essa concretude da rota. Eles supunham o restante da rota, o restante que não era conhecido, principalmente além das montanhas transantárticas. Portanto, o Amundsen acaba tendo 100 quilômetros de vantagem. Por outro lado, gelo instável, abismos que podem se abrir na sua frente. Outra vantagem do Amundsen, abundância de focas na região ali da Baía das Baleias. Proporcionava caça, e o Amundsen tinha aprendido a caçar especificamente na maneira Inuit, ou seja, improvisada, com métodos mais simples. Além disso, o Amundsen tem cães. E o Scott tem pelo menos 2 dúzias de cães aí. Mas o Amundsen vai ter dezenas e dezenas de cães. O Amundsen, para a preparação da viagem, compra 100 cães, 100 cachorros. Claro que ele vai chegar com um número bem menor aí, mas ele compra 100 cachorros para essa viagem. Vou mostrar de novo o mapa aí para vocês, notando a questão da trajetória que será feita pelos dois. A trajetória em V, os dois em direção ao polo, mas saindo de pontos distintos. Claro que assim, aberto, não dá para ter noção para a gente a diferença de distância, mas tem a ver com a altura que você tem que subir também da cadeia transantártica. Então, é uma diferença que se averigua ali na prática conforme se vai caminhando. Uma viagem longa e demorada aí. Quadro explicativo para a gente ver o que são os suprimentos da partida. Suprimentos realmente de partida aí, para enfrentar, para atacar o polo propriamente. De um lado, o Amundsen tem aproximadamente 52 huskies, cães, para puxar trenós. E puxar eles também, dependendo da região. Ou seja, velocidade. O Amundsen não tem muito problema em sacrificar cães. Eu vou falar disso já também. 5 homens e 3 toneladas de suprimentos. Esse é o Amundsen. Do outro lado, a gente tem o Scott, que vai ter 17 pessoas para atacar o polo. E 1 tonelada de suprimento. Apenas 1 tonelada de suprimento. O que é considerado amplamente um erro logístico do Scott. É um erro definitivo do Scott. Poucos suprimentos. O que muitos dizem que não foi propriamente um erro, mas uma espécie de pressa mesmo. A corrida pode ter comprometido realmente a logística do Scott. O Scott tinha menos experiência que a Amundsen, era mais lento em relação ao preparo da viagem. Agora, questões que eu não comentei. Qual o problema dos pôneis de verdade? Qual o problema? Porque pônei é um bicho resistente. Por que não pôneis? Os cachorros são mais rápidos, mas os pôneis caminham realmente num passo contínuo. Mais fortes, puxam mais peso. Então, se equilibrando aí, era possível que os pôneis tivessem vantagem. Só que tem uma questão em torno do uso dos cães e dos pôneis que a gente não conta hoje em dia. Primeira coisa, pônei caiu, é difícil de resgatar. Imagina se o pônei cai a 6 metros num abismo de gelo, um pequeno buraco de gelo. Como você resgata o pônei? É difícil de resgatar, quase impossível. Outra coisa, são dependentes, não são autônomos, precisam ser alimentados, cuidados, etc. Outro detalhe, são vegetarianos. Professor, mas você não falou que isso é uma questão de só levar comida para os pôneis? É só um peso a mais para alimentar os pôneis, né? Não é essa a questão, simplesmente. Se um pônei morre, ele não vira suprimento. Se um cachorro morre, um cachorro vira suprimento. Como assim? As pessoas comiam cães? Pois é, tanto as pessoas quanto os próprios cachorros. A maioria dos cachorros que morriam eram dados de comida para os próprios cachorros. Pôneis não comem pôneis.
é a maior desvantagem dos pôneis. Então, o Amundsen, ele abusava dos cachorros de uma maneira, né, que ficou muito conhecido o uso que o Amundsen fazia, que era de dar de comer os cães com os próprios cães. Ou seja, os cachorros iam morrendo de exaustão, o Amundsen alimentava os cachorros com os próprios cães. Então, cão era algo extremamente oportuno numa situação dessa. Óbvio que a gente está deixando de lado qualquer tipo de ideia de piedade. O Amundsen, ele realmente não tinha essa perspectiva. E aí, diferente do Scott, que realmente demonstra algo nesse sentido. Então, ele compra 100 cães, são 52 que começam um ataque do polo com ele. E poucos sobreviverão, só para a gente ter uma ideia. Então, é realmente uma empreitada de sacrifício de cachorros. Então, a relação do Amundsen com os cães é completamente diferente. Digamos que Scott é um gentleman, o Amundsen é um rapaz um pouco mais bruto, ou seja, criado realmente de uma maneira mais bruta em relação a conjunturas extremas. Em resumo, a aposta do Amundsen é uma aposta tradicional. A aposta do Scott é a aposta moderna, tecnológica, combustível, gerador, trenó mecânico, né? Ou seja, com posicionamento mecânico. O Amundsen vai apostar naquilo que funciona por séculos. Óleo, gordura, roupas de pele, e especificamente as roupas muito semelhantes aos Inuits. O Peary também fazia uso dessas roupas, né? Além de cachorros e outras técnicas que ele foi condensando, né? Portanto, ele faz uma aposta completamente tradicional naquilo que se tem absoluta certeza que funciona em ambientes como esse. E daí, o Scott está sendo mais intrépido no sentido da aposta no novo. O Amundsen está realmente focando no tradicional, que é uma visão um pouco feita, às vezes, entre as duas figuras. Bom, resultado da coisa. O Amundsen chega no polo no dia 14 de dezembro de 1911, superando aí as expectativas. Então, vamos voltar aí na distância, só para a gente entender a caminhada da coisa. Né? Eles chegam em janeiro, e eles só vão chegar ao polo em dezembro. Eles começam a partir para o polo mais ou menos em junho, e chegam em dezembro, meses, até avançar todo o caminho. E finalmente alcança. Essa é a foto da equipe do Amundsen diante do polo, com a bandeira colocada. Então, é um momento especial, mas que, ao mesmo tempo, é um momento não muito bem quisto na comunidade internacional, que realmente viu o Amundsen violar os patrocinadores, não avisar ninguém que ia mudar o rumo da sua trajetória. Mas e o Scott? O Scott chega 5 semanas depois, no dia 17 de janeiro de 1912. Para alguns, vou ser preciso aí na coisa, para alguns ele chegou no dia 18 de janeiro, por conta aí da questão dos horários, dias, etc. Ele chegou no dia 18, mas a maioria das pessoas dizem que ele chegou no dia 17 de janeiro, que é a data que ele marca especialmente ali no diário dele, 5 semanas depois. Essa é a foto da equipe do Scott, feita pela equipe do Scott, quando ele chega e se depara com a bandeira, vocês conseguem perceber aí, né? A bandeirinha aqui, a bandeira da Noruega, que ironicamente parece a bandeira da Inglaterra, não a bandeira do Reino Unido, né? Então vem a bandeira da Noruega colocada. Muitos dizem que é possível perceber nessa foto uma certa desolação, um certo desânimo. Eu não sei, mas que talvez a gente tenha uma certa desolação manifesta neles, pode ser. Um certo desânimo em si, ou uma desatenção, uma falta de empolgação para pousar para a foto, por exemplo, essa figura aqui parece mais desatenta, gera dúvida, né? Agora, tem fotos que parecem não dar vazão à dúvida. Por exemplo, essa foto da equipe do Scott, claro. E daí o detalhe mais importante que eu comento mais ao final, que é a questão fotográfica, que do Scott é muito mais rica do que do Amundsen. Aliás, cientificamente também. Então, a gente tem essa equipe do Scott, observem a cara dos indivíduos. Depois de todo o esforço. Não é exatamente uma cara de ânimo, né? Um rostinho de ânimo. Então, eles estão realmente desanimados. Esse aqui é o Scott, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o Scott, a figura central aí, a bandeira do Reino Unido. Aqui é o fundo. Portanto, vocês podem imaginar, né? Aí tem outra foto, é basicamente a
A mesma cena com alguns personagens invertidos. Então, não tem... A gente não sabe se é uma demonstração de desânimo ou propriamente o cansaço, a questão da viagem em si. Então, não dá para realmente ter certeza a respeito disso. Mas o fato é que o Amundsen acaba chegando primeiro. E óbvio que os cachorros desempenharam um papel fundamental na questão do Amundsen e os suprimentos também, fragilizando menos a equipe. O Scott acaba sendo rápido, mas de alguma forma ele tem que lidar com o problema dos pôneis. Os pôneis se tornam uma armadilha para o Scott no decorrer do caminho. Os geradores, a questão do combustível, dos motores a combustão, acabam não funcionando por conta das baixas temperaturas. Tem que forçar bastante para funcionar. E acaba que a coisa não tem uma característica muito tecnológica no final. Acaba sendo realmente trenós puxados por homens. Portanto, a coisa é realmente braçal no fim das contas. Só que daí o pior vem. Amundsen começa a fazer o seu caminho de retorno, e Scott também. O Scott, quando inicia seu caminho de retorno, eles começam a perceber que os suprimentos estão escasseando. E eles têm que alcançar uma base de suprimentos. Uma logística dessas expedições é espalhar os suprimentos na rota, para que você, quando volte, chegue até esse suprimento de novo e possa seguir adiante. Só que até hoje tem uma discussão se erro de cálculo, se a pressa, se uma questão de descuido, os suprimentos ficaram longe demais. Os suprimentos que são chamados de 1 tonelada, 1 ton, que é a base que o Scott levou para um ambiente mais próximo aí do Polo Sul, para quando ele voltasse, ele se abastecesse para fazer o caminho de volta. Mas eles acabam sendo surpreendidos com tempestades, acabam sendo surpreendidos aí com a exaustão extrema das figuras. O capitão Oates vai falecer, vai ser o primeiro a morrer nessa tragédia, ou seja, no retorno, propriamente, com uma frase que sensibilizou muitas pessoas. Oates vira para o Scott, para a equipe, e fala, eu vou dar um passeio ali fora, talvez eu demore um pouco. Se afasta da equipe e não volta mais, morre. É uma espécie de saída honrosa para uma figura que morre. A dramática morte de Oates é tema de pinturas britânicas, inclusive. Mas a equipe inteira acaba falecendo no acampamento, a 18 quilômetros da base de comida, e a aproximadamente 150 quilômetros da base da ilha de Ross. É considerado uma das maiores tragédias da exploração do século XX, porém, é considerado, para os britânicos especialmente, um dos capítulos mais honrosos do que seria essa característica intrépida de exploração dos britânicos. Ou seja, aquilo que era uma corrida acaba sendo invertido do ponto de vista da fama. Scott é muito mais propagado do que Amundsen por conta do drama, da narrativa dramática e do fato de ter morrido antes de chegar no seu barco. Ou seja, ele vai para uma viagem sem volta. E pior ainda, o Scott escreve. Ele mantém o diário até o último momento de viagem. Essa é uma página do diário do Scott. E nessa página, eu vou fazer um recorte, só para a gente ter uma pitadinha da característica aí trágica desse britânico especificamente e por que ele acaba ficando muito mais projetado do que o Amundsen, ao menos na época. Ele fala, no momento da iminência da morte, não me arrependo dessa viagem, que demonstrou o quanto somos, os ingleses, capazes de arrostar dificuldades, ajudar-nos mutuamente a enfrentar a morte como uma fortaleza tão grande quanto a de outrora. Exaltação do Império, somos ainda um Império, estamos ainda de pé. Corremos riscos e tínhamos consciência disso. As circunstâncias nos foram adversas. E mesmo assim não temos razão de queixa, mas nos curvamos à vontade da providência. Estou vendo que ele já está falando o que vai acontecer. Ainda determinados a fazer o melhor até o último homem. E daí vem a parte mais tocante do relato. Se tivéssemos sobrevivido, eu teria para contar uma história sobre a audácia, a resistência e a coragem de meus companheiros que tocaria o coração de cada um dos ingleses. Caberá a estas grosseiras anotações e nossos corpos sem vida contar essa história. Ele escreve na iminência da morte que ele já morreu, fazendo uma exaltação à Inglaterra e realmente endereçando a vitória final do ponto de vista da fama. Ou seja, o caráter que vai prevalecer é o caráter do Scott. Daí, a gente tem uma questão que vai se arrastar por décadas, que é o heroísmo do Scott. Por isso, uma questão para a gente
começar a fechar o que seria essa primeira perspectiva e a importância histórica dessas figuras, né? O que está em jogo aí? Do ponto de vista social, né? E não mais do Estado ou do indivíduo, do ponto de vista social, da memória social que resta. Aperfeiçoamento moral ou ego? Para o mundo britânico, o Scott se torna um ícone moral do Império. Estátuas e estátuas serão feitas do Scott. O Amundsen acaba ficando com uma imagem de ego, apesar de ser uma figura que fica conhecido também como uma espécie de explorador superpoderoso, né? Um explorador super resistente, que domina os ambientes. Então, o Amundsen ele fica com uma outra fama, né? Mas ele fica realmente um pouco maldito do ponto de vista moral. E claro que isso se torna uma espécie de propaganda para o Império. Scott foi talvez uma das maiores propagandas estatais, porque ele foi explorado como propaganda a partir dos anos 10, efetivamente, dos anos 20, efetivamente, como uma imagem da Inglaterra, uma imagem do caráter dos britânicos. Então, de alguma forma, os dois estão tomados pela corrida, mas o que fica no final é a imagem moral do Scott. E, de alguma forma, o Amundsen como uma figura mais egóica mesmo. E daí uma característica que permanece até hoje. O Amundsen como uma figura mais dura mesmo, né? Uma figura mais realmente bruta no sentido de uso das coisas, cachorros e etc. Daí, 3 recomendações minhas e, na sequência, eu mostro 3 fotografias que eu queria que todo mundo olhasse um pouquinho, que eu considero assim, um dos trabalhos mais importantes que o Scott está fazendo ali, junto com a sua equipe. Tem um filme do Amundsen que foi lançado recentemente, que traz muito esse caráter difícil do Amundsen. Eu acho que o filme até faz uma certa dramatização disso, etc., mas o filme tenta trazer essa característica do Amundsen, ao mesmo tempo que tenta trazer essa característica de danem-se os britânicos. Eu acho que tem muito disso no filme. E 2 recomendações para leitura. Para quem é muito disposto e gosta de relatos de época, tipo o professor que vos fala, Polo Sul, do Amundsen, o relato dele do Polo Sul é muito bom, principalmente para quem gosta de viagens árticas, etc. O relato dele é muito interessante, como eles foram enfrentando situações. Agora, uma recomendação mais completa, mais leve, que traz as 2 histórias, mas principalmente focada na do Scott, e daí por isso que eu digo para vocês que o Scott ficou com a fama maior, é o Rumo ao Polo Sul, a trágica história de Robert Falcon Scott, que é esse livrinho aqui, que o meu está até bem surradinho já, que é um livro muito, muito bom, que traz os erros, que traz as questões, traz a inexperiência, traz a questão do Amundsen, a repercussão na mídia, os telegramas mandados, detalhes e detalhes a respeito dessa relação, dessa corrida mesmo entre os dois, mas ainda assim, o mais interessante desse livro, que aliás cuja capa é a foto desanimada deles, né, traz um tempo, uma história de um tempo, né? Como esses indivíduos refletem a perspectiva dos tempos, que eu acho que é a maior contribuição para hoje, né, para além da ideia de ciência. E ainda assim, por mais que eu goste bastante do Amundsen, eu tenho uma simpatia pelo Amundsen que eu não sei de onde vem, mas, de alguma forma, a gente precisa reconhecer que, no fim das contas, a expedição do Scott ela é mais benéfica do ponto de vista social, ou seja, desenvolvimento científico, registro, fotos dos glaciais para mostrar aí padrões de degelo. Então, assim, ele estava acompanhado de um fotógrafo cineasta, o Poynting, que vai fazer uma série de fotos emblemáticas dos glaciais. Então, é muito mais importante, muito mais relevante socialmente. Então, o Scott ele não pode ser tirado de alguma forma, tirado esse mérito dele. Agora, pôneis na Antártida, muitos gostam de dizer que tem uma certa arrogância britânica aí, né? Máquinas, pôneis e etc., enquanto uma aposta tradicional, uma figura como Amundsen que vai ouvir os povos tradicionais. Então, isso inverte também um pouco essa jogada. Mas, bom, vou deixar a cargo de vocês escolherem aí quem vocês gostam mais. E, principalmente, leiam esse livro, O Rumo ao Polo Sul, que é excelente. Vou mostrar essa outra foto só para adensar um pouquinho a questão dos acampamentos. Eu não me penso acampando assim, num ambiente quente, que dirá num ambiente desse frio, né? Imaginem vocês, isso é um acampamento propriamente. E uma última foto, só para mostrar o cenário que esses rapazes andaram, né?
só para a gente ver o que é a dureza do cenário, né? Então, neve, eu costumo dizer que neve é muito bonito até que você fica por muito, muito tempo nela, né? Então, é um cenário realmente estarrecedor. E eu gostaria de mostrar especificamente essa figura que está aqui em cima, né? Que a gente não sabe identificar quem é, mas isso era muito comum. Você está caminhando e, de repente, você tem o fim do que seria uma espécie de colina de gelo, e isso muitas vezes desaba. Então, a viagem tinha muitos desses perigos. Questões mais perigosas ainda, muitas vezes tinham pedras embaixo. Tá? Então, são questões importantes de serem notadas. De novo, o perigo, a coragem, de alguma forma, está presente aí nas figuras, independente de ego ou perspectiva pessoal, rumos dados pelos estados, ou seja, é realmente algo que a gente pode destacar dessas figuras. Existe um pioneirismo, uma competição, mas eu acho que nada tira, do ponto de vista individual, a coragem desses indivíduos, né, de se colocar numa situação e, de alguma forma, a frieza do Scott de escrever no último momento, né, a preocupação com a memória, né, a preocupação de escrever ali no último momento de vida. Então, é realmente admirável esse relato de, ao se deparar com a morte, o que eu faço, né? Eu estou prestes a sucumbir e o que eu farei? Então ele escreve, exalta aquilo que é mais importante para ele. A Inglaterra escreve o nome dele na história, né? Não alcancei o Polo Sul primeiro, porém está aqui quem eu sou. Eu sou essa pessoa. É o cartão de visita, é o cartão de despedida do Scott. Bom, pessoal, vou tentar responder as perguntas, questões. Maravilha, Saulo! Espetacular. Eu vibro internamente com esses relatos todos de expedições gloriosas ou não gloriosas, aventuras e desventuras por esse solo. Maravilhoso, sensacional. Você falou do Shackleton no início, eu fiquei assim, com uma vontade de, a gente podia fazer uma aula. O Shackleton dá mais 3 aulas só. O Shackleton é um curso, né? Porque tem muita coisa ali, né? É verdade, é verdade. Vamos nos ater ao Scott e ao Amundsen, que já são figuras suficientemente desbravadoras aqui, e a gente pode começar com as perguntas. Tem uma primeira pergunta aqui da Cláudia Maia, que ela... Bom, enfim, eu posso dar minha contribuição aqui. Por que os homens não comiam os pôneis, mas comiam os cachorros? Então, engraçado, esse livro que eu mostrei, a autora, que é a Diane Preston, ela até comenta, né? Eles comiam, podiam comer, mas o pônei é péssimo. O pônei adoece aqueles que comem. O pônei é uma carne terrível. Então tem esse pequeno problema, mas eles chegam a comer. Tem relato deles comendo partes de pôneis. O melhor dos mundos era pôneis para cachorros, talvez. Mas essa equação não é muito bem feita ali no caso. Mas o cachorro é uma carne melhor. Tem esse relato, inclusive, é feito pelo Amundsen. O Amundsen fala isso. Claramente, com todas as palavras, que o cachorro é uma carne melhor do que o pônei. Inclusive, os inuits comem cachorro. Então, por choque de muitas pessoas, né? Muitos povos comem cachorro ou comiam cachorro, para além dos chineses que viraram estereótipo aí. Mas, Alexandre, por favor, se você tiver mais alguma informação... Enfim, eu li alguns relatos também, e um deles, que estavam falando sobre os pôneis especificamente, é que tinha aquela questão da ração que você falou. Então, os pôneis tinham que também levar a ração deles, né? Era um trabalho a mais que eles tinham que levar. E eles foram, ao longo do tempo, eles foram enfraquecendo, eles foram ficando fracos. No final, eles eram osso. E eles morriam de exaustão sem carne, quase. Ao contrário dos cachorros que morriam, isso já dava para o resto dos cachorros, o osso, e eles comiam tudo, né? Tem relato, não do Scott, mas relato os diários da equipe, né? Que eles falam que adoeciam, passavam mal com o pônei, né? Eles comiam o pônei e eles adoeciam, eles ficavam doentes com o pônei. Não sei se isso é comum até hoje, quando se consome carne de cavalo, por exemplo. É comum adoecer com carne de cavalo. Principalmente quem não está acostumado, imagino. Né? Algumas pessoas, é costume de alguns locais comer carne de cavalo, né? Então, só para esclarecer. Só estou vendo Emílio balançando a cabeça, falando, né, China, né, Emílio? Emílio conhece bem essa história de carne de cavalo, né, Emílio?
Tá bom. Vamos continuar aqui. A Teresa pergunta, os demais homens da equipe do Scott, eram 17, e aí a gente falou dos 5 finais, os 12 que a gente não conta a história deles, onde é que eles ficaram? É, uma ótima questão essa, porque aí tem um detalhe que eu não falei, que eu queria muito falar. Tem umas certas questões ali com a missão do Scott que vocês vão distinguir aí também o espírito britânico da coisa, né? O Scott, quando fazia as cabanas, os abrigos, eles faziam uma divisão para que ficassem os oficiais de um lado e o resto da equipe de outro. Tá? A hierarquia não é superada pelo extremo. Isso é um detalhe dos britânicos nessa expedição. Isso é verdade, hein? Eles separavam para os oficiais ficarem de um lado e o restante da tripulação de outro. Mas a tripulação vai ficar até o que seria a chamada... Parte da tripulação vai ficando pelo caminho, né? Vai ficando na base, mas uma parte maior da tripulação vai ficar na chamada One Ton, que é o ponto de abastecimento deles. Então, você não vai com muitas pessoas propriamente para o polo. Até porque tem uma questão egóica também, não pode se tirar essa questão. Você não autoriza aqueles que não são oficiais a irem até o Polo Sul, propriamente em direção ao polo. Esse é um detalhe que poucas vezes é colocado, né? Que a Diane Preston, nesse livro que eu recomendei, também coloca bastante. A divisão hierárquica que o Scott fazia, né? Legal. Agora uma pergunta. Eu vou juntar algumas perguntas aqui da Teresa e da Cláudia também sobre o Amundsen. Primeiro, quem mais financiou o Amundsen além da Real Sociedade Britânica? Que se ele sobrevoou o Polo Norte num dirigível, se ele pousou lá, se ele fez outras viagens importantes? Sim, ele pousou por lá. Essa é a história. Né? Ele fez várias viagens importantes, principalmente ele se interessa muito por aviação depois, né? Agora, não tão importantes quanto o Polo Sul. Ele vai fazer uma série de sobrevoos, vai para os Estados Unidos aprender a pilotar. Ele tem uma história depois, né? E o grande financiador dele, né, além da Real Sociedade Britânica, é a própria Noruega, além de figuras privadas ali. Um dos financiadores, por exemplo, que a gente deve contar é o Nansen, porque o Nansen financia com um navio, isso é financiamento. O Nansen entrega o Fram é o navio do Nansen, o famoso navio que já pertencia nessa época ao governo da Noruega, mas que é fornecido ali com autorização do Nansen. Então, o Nansen mesmo está financiando a viagem. Detalhe, o Nansen, que é tão inspirador para o Amundsen, não é avisado da mudança de rumos. Fica sabendo como todo mundo. Por isso que a coisa acontece. O Amundsen não queria saber, realmente o negócio dele era ganhar a corrida. Mas ele tem toda uma história depois. Ele se empolga com a ideia de voos, dirigível, a ideia de alcançar o polo através de voo também. Então, ele tem uma história bastante interessante, na verdade. Mas, claro, nada se compara a essa corrida que foi um tanto quanto mais emocionante aí. Eu vou continuar com a pergunta do Amundsen, depois eu faço um comentáriozinho. A Teresa também pergunta assim, ele morreu num hidroavião tentando resgatar um dirigível, não foi? Porque ele era um conhecido dele e foi pago para isso? Que eu saiba, não. Que eu saiba, ele não foi pago para fazer o resgate. Foi resgate, foi só resgate. Não. Então, ele sumiu, né? Ele desapareceu, na verdade. Exatamente. Ninguém encontrou mais ele. Ele foi resgatar o cara e... Exatamente, ele desaparece, ele nunca mais é visto, né? O que é um fim, talvez, também clássico para o explorador, né? Ele simplesmente desaparece. Igual o Elvis, tá por aí. Tá entre nós, deve estar entre nós, sem dúvida. Mas tem uma questão interessante, é o seguinte, quem for com a gente na viagem da Noruega, na caça às auroras boreais, vai ter a oportunidade de ver o Fram, no museu que existe em Oslo, e depois ver a estátua de Roald Amundsen lá em Tromsø, que é sensacional. Para quem gosta dessas aventuras, é emocionante ver a estátua dele lá em Tromsø. O Fram é um museu, o Fram é um museu flutuante, né? Um museu ele só é um museu, né? É incrível. É impressionante. Tem três ótimos museus ali em Oslo que ficam ali perto do Aker Brygge, que são excepcionais para ver. Um deles é esse. Muito bem, continuando aqui. Morreu alguém no grupo do Amundsen? Morre.
Morrem membros da equipe logo no início, com escorbuto, frio extremo e outras condições. Existe um dos membros da equipe que desaba e some, desaparece no abismo também, que são relatados pelo Amundsen, mas ele não tem baixas nos principais, ele seria o corpo principal da equipe. É diferente do Scott, que perde o Oates, que é o capitão da viagem, e de repente eles mesmos se juntam numa barraca e todos eles morrem. Um detalhe importante que eu não comentei, eles são encontrados em novembro depois, ou seja, depois que eles chegam ao Polo, eles são encontrados só em novembro. Eles chegam em janeiro, eles são encontrados em novembro, porque é mandada uma equipe de resgate para eles. A ser uma equipe de resgate, só que tarde demais, eles já estavam mortos há muito tempo, estavam mortos desde março, o que tudo indica. Você já respondeu a pergunta da Tereza aqui. Quem encontrou os restos e as descobertas de Scott? Parte da equipe que tinha ficado na base, junto com um reforço que vai vir, uma outra embarcação vai vir, para fazer o resgate, mas eles já estavam meses já congelados. Legal. Tem uma pergunta excelente aqui. Excelente. Como eles sabiam onde era o ponto exato do Polo Sul? Os instrumentos. Os instrumentos. A medição de latitude e longitude. Tecnologia. Basicamente é isso. E o registro tecnológico também, através do magnetismo, instrumentos magnéticos, onde você registra onde você chegou. Só que existe uma diferença aí que é preciso notar. Existe uma questão de polo magnético e polo geográfico. Essa é a principal questão, Então, o Polo Norte tem a questão de quem chegou primeiro ao polo magnético, quem chegou primeiro ao polo geográfico, porque o polo magnético ele é um, o polo geográfico ele é outro, mas são instrumentos, é basicamente a medição de instrumentos da época que vai dizer se eles chegaram ou não. Por isso, o Peary não tem registro, ele diz que chegou ao Polo Norte, mas não tem registro nos instrumentos. Agora, depois começam a ter realmente exploradores que trazem registros dos instrumentos, mas vou confessar para vocês que existem dúvidas colocadas em muitos instrumentos, em diversos momentos. Se não é o relato em conjunto com o uso dos instrumentos, a descrição, a quilometragem, as próprias fotografias, etc., você realmente não tem a composição da prova completa, porque você não tem um GPS, você não tem coisas mais precisas nessa época, mas é uma medição de instrumentos, sim. Não, mas só de pensar que os dois chegaram no mesmo ponto já indica que eles estavam no Polo Sul. Não é possível que os dois chegam exatamente ali. É medição de instrumento mesmo, tecnologia mesmo, Maravilha. Você sabe que, comentário rápido aqui, que a gente vai falar na próxima aula do Everest, mas lá no Nepal existe um setor específico, que eu acho que inclusive é comandado por uma inglesa, uma senhorinha antiga, que ela faz essa comprovação das pessoas que subiram o Everest ou não. Então, ela recebe os relatos das pessoas, eu cheguei, daí ela pede as provas, ela pede as fotos, ela vai pedindo uma série de informações, ela conversa com as pessoas para saber se realmente a pessoa esteve no Everest ou não, para poder marcar que ela esteve. Então, tem uma série de evidências para você falar, estive sim no cume do Everest. A Teresa pergunta também, quem chegou primeiro ao Polo Sul magnético, você sabe? O Polo Norte magnético. Polo Norte magnético. Porque o Polo Sul não é magnético. É como se fosse uma pilha, positivo neutro. Então, o Polo Norte magnético foi o Nansen, que chega primeiro ao magnético. Então, Nansen. Se não me falha a informação, o Nansen é o primeiro a chegar no Polo Norte magnético. E hoje enfim, o Polo Sul geográfico, verdadeiro, tem uma base que se chama Amundsen Scott. Muito bem. Deixa eu ver, acho que temos mais alguma pergunta? Opa! Flávia, por favor, fique à vontade. Boa tarde, Saulo. Olá. Com relação, antes de eu fazer minha pergunta, com relação ao Polo Norte, o magnético, o Amundsen foi quem provou que ele mudava, de tempos em tempos. Sim. Não foi ele que chegou primeiro. Chegou primeiro, mas foi ele que conseguiu provar que eles mudavam, não é isso? Isso. E, inclusive, ele foi meio questionado, ridicularizado até na primeira
apresentação dele, ele falou assim, não, o polo magnético muda. E daí ficaram meio céticos em relação à coisa toda, mas ele vai demonstrar que o polo magnético muda através de diferenças de registros, né? Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver as mudanças do polo magnético, né? Ele muda quilômetros, né? É impressionante. Agora, a minha curiosidade é por que você não mencionou o livro da pior viagem do mundo? Não entendi, desculpa. Por que você não mencionou na sua biografia o livro A Pior Viagem do Mundo? Porque eu não mencionei. Bom, está mencionado agora, mas foi simplesmente por recorte mesmo. A pior viagem do mundo. É excelente referência. Fica aí a recomendação também. Ah, tá. Não, é porque me surpreendeu, porque fala-se tanto daquele livro também. Eu falei, ué, será que... Eu te daria mais uma informação. Eu escolhi especificamente recomendar esse livro por ser um livro de característica histórica, né? A Pior Viagem do Mundo mistura de história com outras perspectivas. Então, especificamente um livro que vai trazer uma conjuntura de época, e eu diria que esse livro é mais adequado. Agora, eu diria que uma mistura de áreas, etc., A Pior Viagem do Mundo é uma excelente recomendação. Eu tenho outro livro para recomendar também. Eu vou adiantar agora, mas eu vou trazer para vocês na próxima aula de qualquer forma, que é Os Desbravadores. Posso colocar aí depois para vocês. Esse livro é uma visão bastante geral, que é do Fernandes Armesto. É uma visão bastante geral de explorações desde o que seria aí Marco Polo, outras figuras. E ele traz uma série de digressões ali a respeito da conquista do Ártico, e mesmo até o Armstrong. Ele vai trazendo uma perspectiva do tempo. Ele não foca no indivíduo, mas no tempo. O que está acontecendo na época para esses exploradores quererem fazer o que eles fazem, né? Então, essa é uma boa mistura do indivíduo com o contexto. Esse aqui é o contexto puro, né? Que são os desbravadores. Só para falar o nome de novo, Felipe Fernandes Armesto, os desbravadores. Flávio, você conhece esse? Endurance. Esse aqui que a gente está falando, para quem não conhece, essa expedição, que é a expedição do Shackleton, em que ele passa basicamente 2 anos inteiros não, mas enfim, 2 anos, quase que 1 ano e meio, à deriva, em blocos de gelo, tentando chegar à civilização depois que o navio dele é inteiramente destruído. E, enfim, peraí. Flávia, pode falar. Complementa. Eu acho que esse realmente é um livro emocionante de ler por uma questão, já que o Saulo falou tanto da questão moral e tudo. O exemplo moral do Shackleton é uma maravilha, porque realmente é inacreditável o que ele faz para superar tantas dificuldades e honrar a palavra dele e voltar para resgatar todos os seus 22 companheiros deixados para trás, né? A questão moral é impressionante. É surreal, ele atravessa aquela cordilheira a pé, é uma coisa absolutamente surreal, né? É surreal. E honra o resgate, apesar de, inclusive, na primeira tentativa não ter sido bem sucedido, né? Ele não consegue. Então, é um empenho. Questão moral, assim, de todos eles, realmente eu tenho um carinho particular pelo Shackleton. Mas eu diria que, do ponto de vista pessoal, assim, se você quiser pegar uma inspiração pessoal, né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, não tem Amundsen, não tem Scott. Shackleton, ele é o marco da coisa, né? Agora, que acaba sendo, eu acho que o Shackleton até acaba sendo prejudicado até, né? Porque ele acaba ficando mais lateral depois, conforme o tempo vai passando, porque não é a conquista, é a questão moral, é a viagem do indivíduo, né? Que expressa muito essa questão do fim em si mesmo, né? A experiência como a verdadeira edificação e a prova moral que a gente tem é a experiência, porque não adianta a gente falar, uma vez eu escutei isso de um professor meu, que ele falou, não adianta você falar que você não vai fazer ou que você vai fazer alguma coisa se você não tem oportunidade. Você só sabe se você faz ou não faz uma coisa se você teve a oportunidade de fazer ou não fazer. É aí que o seu teste vem. Fora isso, é só palavra. Né? Então, a palavra com a materialidade. Né? Então, o Shackleton eu sou suspeito também para falar em relação a essa questão do Shackleton, porque eu gosto bastante também. Mas todos, enfim, o fato é que somos todos tributários desses grandes homens, porque, de uma forma ou de outra, bom ou mau caráter, o fato é que eles fizeram por nós
sabe? Tudo que fizeram, né? Então é admirável, de toda forma, é admirável. E é muito fácil a gente julgar Isso. pessoas que estão sendo expostas a limites absolutamente quase que ultra-humanos, né? É muito mais do que um Ultraman, é muito mais, né? Eu acho que a minha simpatia pelo Amundsen, por exemplo, tem um pouco a ver com isso, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, né? Ele fez aquilo, é uma figura impressionante, né? As pessoas são contraditórias, ambíguas, etc. E não me cabe, em 2021, julgar o comportamento de uma pessoa no começo do século XX. Eu acho que não é a nossa correspondência, mas realmente entender que nós nos levantamos nas costas dessas figuras, né? Boa parte do que a gente tem hoje. O Saulo, agora uma coisa, só uma pergunta, enfim, para a gente poder refletir um pouquinho. Para a gente comparar um pouquinho com o que foi a questão das grandes navegações do Duda e do que o Plínio também apresentou antes, existe uma mudança aí das nações que antes parece, ou pelo menos existia uma busca principalmente mercantil e econômica como principal motivador das grandes expedições, e quando a gente chega para essas expedições aqui, além do caráter científico, parece que existe assim, quero me provar como nação de que eu sou a melhor nação, né? Estou financiando para falar, sou o primeiro a chegar no polo, depois a gente vai falar do Everest, mas assim, uma questão muito mais geopolítica, muito mais política talvez, que tem também esse caráter científico, do que simplesmente a questão econômica. A virada do século XIX para o século XX, ela é muito marcada pela competição imperial, né? O ressurgimento das Olimpíadas, por exemplo, marca o que seria essa virada aí dos estados que não só guerreiam para demonstrar superioridade, mas fazem guerras a outros modos, né? Então, isso é uma característica dessa formação final imperial aí europeia. A questão de mostrar a superioridade de um indivíduo para o outro, ou de uma nação diante da outra, porque o que está em evidência aí são os nacionalismos, né? Então, é realmente um caráter de competição. Um pouco na esteira de uma série de pensamentos da virada do século, inclusive a ideia do darwinismo social, a ideia de superação de um pelo outro, que a pulsão de superar o outro é o que faz das pessoas melhores. Então, existe muito desse pensamento da virada do século, que não é um pensamento estável, isso é uma questão importante. Não é um conjunto ideológico estável. É muito instável, na verdade. Mas existe como prática das nações uma concorrência para além da guerra, né? Uma superioridade sendo colocada para além do conflito. Mas, independente disso, a gente pode encarar, eu particularmente sou bastante da tendência historiográfica que gosta de encarar dessa forma, a gente pode encarar que é guerra. Né? É guerra o que está acontecendo. E vai chegar às vias bélicas de verdade, porque em 1914 a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, 1911, 1912, os polos estão conquistados. 2 anos depois a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que é um conflito que se monta pouco a pouco. Vamos lembrar que a crise da Bósnia ela é de 1909, 8 para 9. Então a gente tem ali pegando fogo o barril de pólvora da Europa. Então é uma conjuntura de guerra. Então, por quê? Porque a guerra ela não se dá necessariamente apenas pelo conflito direto, que essa competição toda vai culminar na guerra. Eu diria que é o ensaio da Grande Guerra, né? Todo esse ambiente. Mas não é estável, não é uma coisa estável, né? Nem todo império é tão ambicioso, nem todo império tem essa proposta tão evidente, uns menos, outros mais. Então não é estável também. Mas eu gosto de falar que é frequente na história humana a ideia de guerra, até quando a gente não está fazendo guerra. Né? Fazer guerra é uma prática humana muito frequente, principalmente no Ocidente. Daí, se a Cristina assistir essa aula, se ela estiver assistindo, uma herança nossa, né, do nosso passado greco-romano, né, que é a ideia de nós sermos majoritariamente bélicos. Né? Nós herdamos um belicismo, e a gente se coloca como muito pacífico, né? Mas o Ocidente é extremamente bélico. Né? Herança greco-romana, depois vem outros povos, etc. Mas isso se conforma na nossa cultura. A ideia de competição, exacerbar a competição, ela tem características de guerra, ela tem características claramente de guerra, né? Ou seja, isso não termina nem com a Primeira Guerra, nem com a Segunda Guerra,
Não. E continua. E diria que mais. A gente cria ritos civilizacionais para não entrar em conflito, mas a lógica da guerra permanece. Maravilha. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Flávio, estou vendo que você está ainda de mão levantada, mas eu não sei se você ainda quer... Não. Muito bem. Eu acho que é isso. Se não temos mais perguntas, maravilhosa aula. Saulo, muito obrigado por essa participação incrível. Eu vou abrir aqui os microfones, se alguém quiser se manifestar em algum modo, de alguma forma. Pode ser até querendo alimentar os pôneis também. A gente tem pôneis que agradecem. Eu sempre fico olhando para as pessoas, eu tento ver a reação das pessoas quando falam que cachorro comeu cachorro, etc. É uma parte... Quando a aula é presencial, especificamente, as pessoas ficam assim. quando se fala desse rito, né, que o Amundsen fazia isso muito, né? Ele aprendeu com os inuits, né, de dar o cachorro para o cachorro. Olha, quem for com o Emílio para a China, existe sempre esse tour opcional gastronômico, que eu não vou falar tudo que se come, porque, enfim, é além do cachorro e do pônei. Posso falar? Pode. Fala, Emílio, fala. Abre o jogo do teu tour opcional gastronômico. Para cachorro eu não vou levar, mas quem for no Uzbequistão comigo vai comer carne de cavalo, porque quase só se come lá. Então, e o pessoal ainda sobrevive, viu, Saulo? Na verdade, eles comem bastante. Acho que isso é um pouco da Ásia Central. Tá Mas bom? é cavalinho bonito, é bem tratado. Vamos pensar que sim, né? Vamos pensar que sim. Vamos pensar que sim. Parabéns, Saulo. Obrigado. Obrigado, Emílio. Muito bem. Então, vamos terminando essa aula maravilhosa. Voltaremos na próxima quinta-feira com Tenzin Norway. Não percam a próxima aula, Everest. Bom, eu vou nem falar nada. Eu também vou ficar quieto aqui. E aí é a parte que mais me toca, então não vou nem falar nada. E eu só vou falar do Tenzin, não vou nem falar do Hillary, porque deixa os neozelandeses para lá, a gente gosta dos nepaleses. Também gostamos dos neozelandeses. Muito bem, vamos terminando então por aqui. Agradeço a todos e todas pela presença. Quinta-feira, às 5 horas, teremos a nossa próxima aula com o Saulo, penúltima aula, antes do término dos nossos exploradores. Ficamos por aqui, então. Vamos encerrando essa aula em 3. Obrigada. Parabéns, Saulo. Obrigado, parabéns. Obrigado, Saulo. Obrigada pela aula. Ótima. Obrigada. Maravilha de aula. Parabéns.